9h35, de volta aqui no Jornal da Bandeirantes, gente, para falar um pouco mais de combustível. Não tem jeito, né? Olha, eu nunca sofri tanto para encher o tanque do meu carro. Nunca suei frio. Ficar contando ali para ver se... E é verdade mesmo. É verdade mesmo. Você imagina a legião de pessoas com subemprego, desempregadas, não usam, simplesmente não usam o carro. Algo que eu já fiz algumas vezes e que nunca tinha visto, Augusto, feito. Entrar no posto, às vezes não está muito clara a comunicação do valor, que tem que ser mais clara, mas nem sempre isso acontece. Nem sempre está de verdade, de propósito também, Aí você né? pergunta pro frentista, quanto tá aqui? Tá isso, sair. Muito obrigado. Tenho feito isso com alguma constância. Então, não por nada, acho que a gente tem que aprender a lidar com isso mesmo, mas é o sinal dos tempos, é sinal dos tempos. Então, para a gente tentar entender um pouco mais esse drama enfrentado aqui por cada um de nós, está com a gente, para nossa satisfação, o ex-diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo, Dr. Davi Zilberstein. Dr. Davi Zilberstein, muito obrigado por atender o nosso convite aqui da Rádio Bandeirantes. Bom dia. Bom dia, Agostinho. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado. O prazer é meu também. Então explica pra gente. A vítima somos nós, tá claro. Mas tem mocinho e bandido nessa história porque o governo federal atribui basicamente ao imposto estadual esse aumento do combustível. E os governos estaduais, e ontem a gente ouviu um governador que deu detalhes, para mim, novos, sobre a interferência do governo federal, que priorizou a produção de óleo bruto e não da gasolina em si para o mercado interno. Enfim, os estados atribuem a culpa basicamente ao governo federal. Quem que é o mocinho, quem que é o bandido nessa história, doutor Davi? Olha, na realidade, há um desvio exatamente do que acontece nesse mercado. Como é que aqui que é gasolina, por exemplo? Você está dando exemplo da gasolina, serve para outros derivados. Serve para o gás de botijão, que é um outro problema que as pessoas estão vivendo. Serve para o querosene de aviação, que isso aumenta os custos dos voos. Enfim, o que é o petróleo? O petróleo é uma mistura de todas essas coisas. Na realidade, você não coloca petróleo no seu carro, você coloca um derivado de petróleo. E esse petróleo ele é refinado. O que acontece? Você tem duas componentes que fazem essencialmente o preço desse combustível. O preço internacional do petróleo. O petróleo, para as pessoas saberem, é uma commodity. Uma commodity é alguma coisa que é regida por preços internacionais, então o mercado internacional. E a outra coisa, como ele é cotado em dólar, o valor do dólar em relação ao real. O real está bastante desvalorizado. Ou seja, quem for viajar vai achar tudo muito caro lá fora, quem vier para cá vai achar tudo muito barato. E tem, claro, os custos da Petrobras, que tem 100% do refino. Então, essa é a composição de custos do preço do petróleo. Quando você tem o aumento do barril, o barril ano passado chegou a menos de $20, agora está valendo 90, está entre 80 e 90. Vamos botar 80 para ser mais preciso. O dólar está a mais de R$5 há algum tempo também, está bem mais alto do que o mercado estima que seria o valor adequado, o valor de equilíbrio. Essas componentes todas levam em cima. Agora, nessa questão de ICMS, ele está sendo cobrado como sempre foi. E as pessoas também talvez não saibam ou esqueçam que é o mesmo ICMS, na mesma proporção que é cobrada da tarifa de energia elétrica, que é o outro problema que as pessoas estão vivendo. É o mesmo ICMS que é cobrado das telecomunicações. Então, não houve mudanças na estrutura de preço. O que houve, essencialmente, foi aumento do preço do barril e aumento do dólar em relação ao real. Isso bate direto na bomba e vai bater, claro, como vocês falaram aí, direto no bolso do consumidor. Doutor Davi Zilberstein, bom dia. Obrigada por falar com a gente aqui no Jornal Gente. É claro que o susto ao encher o carro é gigante, mas não é só a questão, não é só essa, não é? Os combustíveis fazem parte ali com muita força dos componentes da inflação. E é isso que preocupa no fundo, o quanto isso vai refletir no todo da economia. Então, eu queria perguntar para o senhor o seguinte, como ex-diretor-geral da ANP e pessoa que conhece o mercado, existe alguma coisa que pode ser feita e, mais do que isso, alguma coisa deve ser feita, ou, na opinião do senhor, esse fluxo normal do que acontece no preço da commodity, de alguma forma, tem que se refletir aqui também? Olha, Thaís, para usar um exemplo também, estou falando por analogia,
você tem o preço da carne. A carne subiu como nunca também. É a mesma coisa. As pessoas, ou elas vão procurar outras alternativas, diminuem o consumo de carne. Quer dizer, é uma questão da necessidade. Voltando para a questão do combustível, no caso específico da gasolina, a população em geral, não é culpa das pessoas, é uma cultura que a gente tem. A gente usa o automóvel de uma maneira muito ineficiente, ou seja, digamos, por uma questão de não se preocupar com isso, ou por não termos transportes públicos adequados para todo mundo, enfim. Mas no curto prazo, respondendo a sua pergunta, não dá para mexer no mercado internacional. É a mesma coisa, como eu falei, da carne. Ninguém pode abaixar o preço da carne no mercado internacional ou mexer no câmbio. O câmbio, claro, existem mecanismos de governo, mas isso é uma outra história. Então, o que pode fazer primeiro, do curto prazo? As pessoas podem tentar usar o carro de uma maneira mais racional. Tem sempre alguém, não estou generalizando, mas você pode usar distâncias curtas, não deixando o carro em casa. Uma coisa que você pode fazer para quem vai para o trabalho com pessoas que moram próximas, poder compartilhar o carro ao longo da semana. Não tem muita alternativa. Eu, quando era bem menino ainda, teve o primeiro choque do petróleo. As pessoas tinham, até os postos de gasolina distribuíam um bloquinho que as pessoas sabiam quanto consumia o carro por quilômetro. Ou seja, quantos litros de gasolina por quilômetro o carro consumia. Eu diria que hoje ninguém sabe, por exemplo, seria uma coisa interessante, as pessoas não estão preocupadas, por exemplo, e quando eu digo uma questão cultural, que eu acho que talvez uma campanha de governo poderia ajudar, na hora de comprar o carro, avaliar, isso que eu estou dizendo, tem impacto de médio e longo prazo, mas avaliar, por exemplo, de comprar o carro mais eficiente em termos de consumo de combustível. Antigamente foi muito assim, viu? Nos primeiros choques do petróleo, na década de 70 principalmente, isso aconteceu. Agora, tem o lado da inevitabilidade. Agora, no médio e longo prazo, também, por exemplo, é que os governos, em geral, eles pensam o prazo de duração do governo, né? Pensam já na próxima eleição. Seria a melhoria dos transportes públicos, ou seja, mais gente que pudesse usar o transporte público em vez de usar o automóvel, a melhoria da qualidade das estradas, a mudança dos modais, ou seja, nos transportes, menos rodovia, mas, por exemplo, usar mais ferrovias, mais hidrovias, ou seja, na prática, reduzir a dependência da gasolina. Porque é inevitável, isso que eu estou dizendo. Tem o que fazer? Tem, mas são medidas muito paliativas e que, de alguma maneira, vão exigir mudanças de comportamento das pessoas. Não tem outra alternativa. Essa proposta que tem sido discutida sobre a possibilidade de criação de um fundo que poderia ser usado para balancear o preço do mercado em momentos de grande oscilação, isso é algo que tem viabilidade, na opinião do senhor, doutor Davi Zilberstein? Na minha opinião, não. E eu explico por quê. Primeiro, qual que seria o valor do barril de referência? Por exemplo, o que é um preço de barril caro, um preço de barril barato? Não existe nenhum modelo matemático ou modelo na economia que diga esse é o preço ideal. Então, primeira coisa, você teria que estabelecer esse preço. É uma coisa que seria arbitrária e que acabaria prejudicando o consumidor. Eu explico por quê. Se você publica um valor X e o petróleo está abaixo, como é que você faz com essa diferença, por exemplo? Vai fazer o fundo. Outra coisa, de onde vem o dinheiro desse fundo? Essa é a questão principal. Alguém paga, tá certo? Esse fundo, inevitavelmente, vem do Tesouro. O Tesouro Nacional somos todos nós contribuintes. Quem paga imposto, quem depende dele para aposentadoria, quem depende dele para benefícios, para a população de baixa renda, para subsídios de transporte, ou o que seja. Vem sempre do Tesouro. O Tesouro somos todos nós. Então, nós vamos usar um dinheiro de todos nós para subsidiar o usuário de gasolina, que normalmente é quem tem carro e, em geral, são as pessoas com renda mais elevada. Então, eu diria que aí você, inclusive, carrega uma fonte de injustiça social. Porque quem vive pendurado nos ônibus, nos trens, no final das contas, vai pagar por quem... se você olhar para a rua, você tem nos carros, hoje a média é 1,1, 1,2 pessoas por automóvel. Você vai olhar as pessoas, uma pessoa dentro de um automóvel,
onde caberiam 5, sendo subsidiada porque está apertado dentro de um trem ou dentro do metrô Doutor Davi, ou dentro de um ônibus. mas deixa eu lhe perguntar uma coisa. O fato de o transporte de cargas no Brasil ter a base rodoviária, ou seja, aí é diesel, mas a gente está falando da mesma conta de alta do insumo que tem acontecido, isso também não faz com que essa questão social tenha uma repercussão maior do que simplesmente encher ou não o tanque do carro de gasolina? Tem. O que acontece? O que poderia... Aí já é uma pergunta que vocês fizeram no início. O Brasil é um país sobre rodas. Quer dizer, rodas, que eu digo pneus e rodovias. Então, a grande parte dos produtos que a gente consome, sejam alimentos, sejam produtos de uso pessoal, qualquer bem de consumo que a gente tem, eles normalmente são transportados, a maior parte deles, por caminhões. E isso é uma distorção, quer dizer, então a saída, e a gente vai ficar vivendo isso eternamente. Isso que nós estamos vivendo agora aconteceu diversas vezes nos últimos 50 anos, desde que o petróleo se tornou predominante. E não foram feitas grandes modificações, ou seja, o que vai acontecer daqui a pouco, na minha opinião, o preço do petróleo vai baixar, vamos dizer que a gente tem uma estabilidade melhor em relação ao câmbio, aí as pessoas vão deixar de lado esse problema e a gente vai continuar transportando mercadorias essencialmente por caminhões. A solução a gente tem que investir em outros modais, a gente tem que investir mais em transporte ferroviário, mais transporte fluvial, transporte por cabotagem. Ou seja, nós temos uma distorção grande que leva a essa dependência do diesel e que, por consequência, como você falou, de impacto nos preços das coisas que a gente compra e, por consequência, daí para frente, na inflação. Então, vou dar um exemplo também, essa questão do fundo de subsídio. No final do governo, durante o governo Temer, no último período do governo Temer, em maio de 2018, nós tivemos a greve dos caminhoneiros, que parou o país, todo mundo lembra disso. Se criou um fundo, na realidade, um subsídio de quase 15 bilhões de reais. Ou seja, o Tesouro Nacional despendeu de 15 bilhões de reais, que não é uma quantia desprezível. E se a gente olhar hoje, olha para trás assim, bom, para que isso? Para quê? Qual foi a grande vantagem? Qual foi o resultado disso? Bom, vamos fazer uma avaliação do que foi, na minha opinião, jogar fora 15 bilhões de reais. Nós vamos repetir isso? Essa é a minha pergunta. Nós temos o exemplo de 2 anos, um pouco mais de 2 anos. Muito recente a lição que a gente teve. Nós não podemos fazer de novo a mesma coisa. Então, tem um lado aí de eficiência, tem um lado de tentar melhorar a nossa logística, mas não acho que despejando dinheiro... Eu acho, por exemplo, quando a gente fala colocar dinheiro, agora está se falando, e eu acho que aí sim se justifica, por exemplo, a questão do gás de cozinha, que eu acho que é um lado social importante, e eu acho sim que tem que subsidiar o gás de cozinha para famílias de baixa renda. Em São Paulo tem um programa do Vale Gás, a Câmara está votando um projeto do Vale Gás, a Petrobras vai ajudar alguma coisa. Aí eu acho que se justifica. São famílias que precisam daquilo para cozinhar. Não é um mercado, não é uma relação de mercado. Enquanto, na minha opinião, automóveis, caminhões, eu acho que tem um lado de mercado que tem que se ajustar à realidade. Eu acho que a gente colocar dinheiro do Tesouro, que sempre que a gente coloca dinheiro do Tesouro em detrimento de outras necessidades, que eu diria mais importantes da sociedade, eu acho muito complicado. Porque esse raciocínio, Thaís, pode valer, como eu estava falando antes, para a eletricidade. A gente está com níveis a conta de luz das pessoas está altíssima, pô, e tende até a aumentar. Então, esse raciocínio a gente tem que tomar muito cuidado de criação de subsídios. Eu acho que para quem precisa, sim. Agora, essas coisas generalizadas, por exemplo, o Brasil tem muito mais caminhão do que precisa. Então, nós vamos financiar uma ineficiência de mercado, ou seja, o fato de ter mais caminhões, nós vamos ter que bancar isso, eu não acho correto. Nós temos que ter uma ajuda de mercado e vai ter menos caminhão, aí vai ter menos caminhoneiro empregado, aí vamos buscar uma maneira de ajudar esse caminhoneiro. Outra coisa que é importante, só para concluir que é interessante, nos Estados Unidos, a profissão que mais emprega é de caminhoneiro. São 3 milhões de caminhoneiros. A expectativa é que em menos de 20 anos você não tenha nenhum. Isso no médio e longo prazo vai acontecer. Você vai ter um caminhão autônomo, sem motorista, um caminhão elétrico, um caminhão a gás. Então, você
um problema econômico e social muito grande que a gente vai ter aí pela frente. Nós estamos conversando com o Dr. Davi Zilberstein, que é ex-diretor-geral da ANP, Agência Nacional de Petróleo. Doutor Davi, o senhor comparou agora há pouco, usou a questão da carne, né, para comparar com a situação do petróleo. E aí eu estava comentando aqui, a gente comentou agora há pouquinho, numa outra entrevista, que o Brasil bateu um recorde histórico de exportação de carne bovina, o que nos orgulha. Por um lado, né, 180 mil toneladas no mês de setembro. Então isso é um motivo de satisfação, só que na comparação, quando você vê aquele mundo de gente brigando para conseguir pegar um osso de carne, né, para tentar matar a fome, não parece a gente estar falando do mesmo país. Não parece a gente estar falando do mesmo país. E por que eu estou falando isso? Porque há quem diga que o governo brasileiro, em relação ao petróleo, também privilegiou o mercado externo em detrimento do interno. Então nós conversamos ontem com o governador da Bahia, Rui Costa, que falou que houve um erro estratégico do atual governo, produzindo óleo bruto para o mercado externo e comprando depois derivados de petróleo, lógico, aí já com o efeito da subida do dólar. Vamos ouvir esse trechinho do governador da Bahia, Rui Costa. O que a Petrobras fez nos últimos anos é inaceitável como autonomia do Brasil, soberania nacional. Ela diminuiu a produção nas refinarias brasileiras, se concentrou apenas na produção de óleo bruto em águas profundas e passou a importar seus derivados. O que foi feito de escolha de política foi o seguinte: se diminui a produção de derivados, de gasolina, de gás de cozinha, e se aumenta a dolarização, ou seja, você compra do exterior. A compra do exterior devia estar vinculada se o produto lá fora está mais barato. Ou seja, essa combinação de descontrole econômico com a elevação do dólar a quase R$6, associada à diminuição da produção de derivados no Brasil, causou essa explosão do preço do gás, do preço da gasolina e do diesel. Esse é o fato. E aí, doutor Davi? Não, com todo respeito ao governador, ele está completamente equivocado. Ele faz afirmações que não fazem o menor sentido. O Brasil exporta petróleo porque, vamos usar o exemplo da carne de novo, vamos dizer que todo mundo queira comer picanha. Um boi não é feito só de picanha, então muitas vezes você tem que exportar parte do boi para importar picanha. No fundo, o petróleo é a mesma coisa. A Petrobras não reduziu produção para exportar petróleo e comprar derivados. Isso não faz o menor sentido. A Petrobras é uma empresa extremamente eficiente, ela não tem lógica nenhuma, inclusive, porque o preço que ela vende aqui, tanto faz se ele é importado ou se ele sair da refinaria, é o mesmo. Ou seja, ela é obrigada a comprar porque nós temos uma quase autossuficiência em termos de volume de produção, mas nós não somos autossuficientes em derivados. Ou seja, como eu falei no início da nossa conversa, petróleo é uma mistura de produtos. Como é o boi, eu falei, você tem a picanha, o filé mignon contra filé e outras partes. Quando você separa esse petróleo, você não tem necessariamente a quantidade de diesel que você precisa, às vezes a quantidade de gasolina, às vezes sobra Você também exporta derivados aqui no Brasil. Então, é uma afirmação descabida do governador, inclusive do governo que ele participou até 3 anos atrás, não mudou nada de lá para cá. Então, nós temos, na realidade, na prática, uma questão de mercado. É um produto que encareceu por conta do preço do barril e por conta do câmbio. Então, não tem alternativa. Isso que ele falou não se sustenta com qualquer evidência que se mostre. Não faz sentido nenhum. É um discurso, assim como ele faz oposição ao governo, ele e o governo, os dois falam mais pelo viés político do que pelo viés técnico. Quem está conosco ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes é o ex-diretor da Agência Nacional do Petróleo, Davi Zilberstein. Doutor Davi, para a gente terminar aqui a nossa entrevista, eu queria colocar para o senhor uma pergunta que surgiu de um ouvinte, e é um assunto recorrente. Toda vez que a gente fala sobre petróleo, preço da commodity, o que o Brasil cobra em relação a outros países, esse é um assunto muito frequente, então queria pedir para o senhor ouvir, por gentileza.
Bom dia, pessoal da Band. Uma perguntinha rápida. Quanto a Petrobras, Robson de Peruíbe. Quando a Petrobras vende combustível para os países vizinhos, o que faz a diferença de lá ser mais barato do que aqui? O preço é o mesmo? Quando a Petrobras vende internamente, é o mesmo preço de quando ela vende para os países vizinhos? Porque o pessoal está indo abastecer no país vizinho, que é mais barato, é questão de imposto. Bom dia para vocês. E aí dá o gancho também para o senhor falar um pouco sobre em que pé hoje está o preço do combustível no Brasil em relação aos níveis que são cobrados em outros países. Olha, claro, isso oscila porque você tem... Perdão. Você tem o combustível que tem o preço na saída da refinaria, que não muda todo dia. No mercado internacional, ele muda todo dia. Então, às vezes você tem uma defasagem para cima ou para baixo. Você tem o nosso combustível um pouco mais baixo, um pouco mais alto, em função da periodicidade que a Petrobras reajusta. E esse é um problema, porque só a Petrobras produz. A gente não falou sobre isso, só abrindo um parênteses, um dos problemas que a gente tem é a questão da competição, que nós não temos competição, nós não temos transparência na formação do preço do combustível. Mas, normalmente, ele é alinhado ao preço internacional. O que eu estou dizendo, episodicamente, ele pode estar um pouco diferente. Em relação à pergunta do ouvinte, é uma pergunta boa, porque a Petrobras, ela exporta para o país vizinho. Eu já vi vídeos de pessoas indo abastecer no Paraguai, na Bolívia, ou que seja. Bom, a primeira coisa é que o preço sendo o mesmo, mas depois você tem uma cadeia de impostos. Você tem lá uma relação de câmbio e muitos países dão subsídios para combustíveis. Quer dizer, tem uma política bem populista e perdem até dinheiro em relação a isso. Mas eu diria que, essencialmente, a Petrobras não vende nem mais caro nem mais barato do que o mercado internacional. O que pode acontecer, eventualmente, é que ela tem uma contração ou mantém o preço mais alto, porque não tem concorrência, é mais alto que o mercado internacional, mas às vezes é obrigado a vender pelo preço do mercado internacional para um país vizinho, que não vai pagar mais alto. Porque se ela quiser vender mais alto, o outro país importa de outro. Então pode, eventualmente, sim, primeiro, o valor em dólar ser um pouco menor, e aí depois a cadeia de impostos ali seguramente também ser menor. E aí o preço fica mais barato. É possível, sim. Doutor Davi Zilberstein, foi um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal Gente e um bom final de semana para o senhor. Obrigado igualmente, um abraço para vocês e bom final de semana também. Muito obrigado.